quer ver. Em 1385, logo a seguir à Batalha de Aljubarrota, o rei Dom João I de Portugal vem até às portas de Guimarães, desmonta do seu cavalo e faz a pé, descalço, o caminho até à Igreja de Santa Maria para agradecer à Virgem a fabulosa vitória. Por Portugal combateram 10.000 homens, por Leão e Castela mais de 20.000. A batalha não chega a durar 1 hora. Dom João I de Portugal esmaga Dom João I de Leão e Castela. A proeza é tão extraordinária que reinventa a nação portuguesa. Este maravilhoso altar, o tríptico da Natividade, é o grande símbolo, testemunho, troféu da Batalha de Aljubarrota, uma pérola da arte medieval em qualquer parte do mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Este altar assistiu ou não à Batalha de Aljubarrota? Esse é um enorme mistério. Há quem defenda que foi oferta de Dom João I depois da vitória. Pegou nos despojos em prata, entregou a prata e foi feito o retábulo. Há quem defenda que pertencia à capela do rei Dom João de Castela e que foi tomada na Batalha de Aljubarrota. Ou seja, na fuga, Dom João de Castela terá deixado para trás esta peça. Esta e muitas outras, porque, como era típico na Idade Média e nesta época em particular, os grandes senhores apresentavam-se à batalha com o fausto que os caracterizava, os seus tesouros, porque era uma forma de mostrarem confiança no futuro, confiança na vitória e também para demonstrarem poder, estatuto. Portanto, seria muito normal. Mas como é que eles se deslocavam com uma peça tão grande e aparentemente tão pesada? Isto é prata dourada, mas é pesadíssimo. Até a madeira, se calhar, pesa mais que a prata. Isto é uma caixa de madeira revestida com um programa, revestida a placas de prata dourada. O que é que acontece? Se olharmos bem, temos uma parte central com 2 volantes, 2 portas, que fecham
sobre a cena central. E então as peças encaixam umas nas outras, Encaixam é isso? umas nas outras e têm umas pegas laterais que permitem o seu fácil transporte. Então, o que se passava era que o rei, no caso, seguindo essa tese de Castela, se deslocava com esta peça, no caso, deslocou-se para a Batalha de Aljubarrota com esta peça e, entretanto, quando se instalava num acampamento, abria o altar, é isso? Como é que as coisas se processavam? Imagine, em vez de ter uma residência oficial, como hoje os presidentes da República, por exemplo, tinha uma itinerância, com a casa a acompanhar as necessidades do rei. Ora, tinha que levar tudo o que dizia respeito à cozinha, tudo o que dizia respeito ao salão, tudo o que dizia respeito à sua baixela civil, mas também, porque o homem medieval não se concebia sem este enquadramento religioso, a sua capela. E estamos a falar de Capela de Reis, onde pontificava um retábulo que dignificava as cerimónias a que assistia o próprio rei. Imaginemos, o rei está em campanha para invadir Portugal. Ele não vem desprovido das suas necessidades. Mas o Fernão Lopes, que é fantástico nos detalhes com que conta todo este período em que é testemunha, recolhe testemunhos vivos e vividos desta experiência absolutamente extraordinária, conta que o Dom João de Castela veio nas vésperas da Batalha de Aljubarrota, invadir Portugal como se um passeio se tratasse, porque estava absolutamente convencido de duas coisas. Primeiro, da legitimidade da causa. Segundo, de que o reino lhe pertencia. Ora, a oposição do mestre Davis criou aqui um contratempo que não inibiu o rei Dom João de Castela de trazer o seu Fausto. E junto com o seu Fausto, inclusive peças emblemáticas do património castelhano. Por exemplo, Fernão Lopes fala da Vera Cruz de Burgos. Era uma das relíquias mais notáveis de toda a Península Ibérica, conhecida de toda a gente. E era voz corrente no arraial português que, junto com as tropas de Dom João de Castela, vinha a Vera Cruz, o que significava que se apresentava com uma especial proteção divina. Quase como um ato intimidatório dos inimigos, não é? Depois, a batalha... Mas essa não ficou para trás. Não, essa perdeu-se no meio de toda a confusão que foi estabelecida com a fuga do rei ao fim de meia hora de batalha, e foi um escudeiro que foi encontrar a Vera Cruz, que era em ouro, com pedras preciosas, e a relíquia fantástica do Santo Lenho, e o condestável Nuno Alves Pereira conseguiu recuperar. Mas agora imaginem o que é uma batalha imensa, com pelo menos 30 a 40 mil combatentes, mais ou menos na proporção 2/3 para castelhanos, 1/3 para portugueses, e em meia hora há um desbarato completo. As tropas castelhanas perdem o rumo, o Dom João de Castela foge e no meio daquela confusão toda ainda houve a tentativa dos castelhanos salvarem as pratas e o ouro, os tesouros do seu rei. Claro. E no meio disso o Fernão Lopes conta, os primeiros a fazer a pilhagem foram os castelhanos. Bom, temos que dizer, se calhar não foi a pilhagem, foi mesmo a tentativa de salvaguardar os tesouros do seu rei. O que é certo é que ele veio muito rico à batalha e saiu completamente desprovido dos seus tesouros daqui. Se esta peça, o tríptico da Natividade, de facto pertencia ao rei de Castela e ficou para trás na fuga que ele fez dessa humilhante derrota que foi Aljubarrota, imagino que os castelhanos nunca reclamaram a peça. Não há nenhuma notícia que nos diga o que foi o sentimento dos castelhanos, especificamente quanto ao património perdido. Eles perderam muito mais do que o património. Perderam, em primeiro lugar, muitos dos seus familiares, os seus filhos, os seus pais. Foram milhares de homens perdidos no campo de batalha. E para termos uma dimensão do clamor, verdadeiro clamor que Aljubarrota significou no contexto até europeu, que não apenas peninsular, tenhamos em consideração que ao fim de um ano passado sobre Aljubarrota, os grandes de Castela suplicavam ao rei Dom João que pusesse termo ao luto pesadíssimo que tinha decretado na corte para expiar a perda da dignidade
que tinha sofrido em Aljubarrota. Isto foi muito mais pesado, do ponto de vista até psicológico, do que a perda de um retábulo ou a perda de toda a sua baixela civil, da sua capela, dos seus tesouros. Bom, já percebemos que defende a tese de que esta peça pertenceu muito provavelmente a Dom João de Castela, a Dom João I de Castela. Os nossos reis à época tinham o mesmo nome, Dom João I Mestre de Avis, Dom João I de Portugal e Dom João I de Castela. Portanto, defende a tese de que... Convictamente. Convictamente. É um espólio. Portanto, isto é um troféu no duplo sentido, não só da vitória, como é o testemunho da fuga dos castelhanos. Eu direi que é um emblema absolutamente extraordinário de um momento singular da consciência de uma comunidade de governo que é enfrentada com outra comunidade de governo. Estamos a falar de portugueses e estamos a falar de castelhanos que naquele preciso momento, ao fim de 2 anos de conflito, latente por vezes, declarado outras vezes, ao fim de 2 anos, conseguem enfrentar-se, enfrentar as suas perspectivas de futuro, os seus fantasmas, chocar esses interesses e tirar uma conclusão que é profundamente identitária para Portugal. Ao longo de séculos, Aljubarrota será sempre lembrada como um marco fundante da nação portuguesa. Eu direi, refundante na consciência que vem do tempo do mítico Afonso Henriques. Nós já vamos ver porquê. O que eu sugiro é que passemos agora para a zona onde está a figura a que rezou Dom João I, Mestre de Avis. A figura, literalmente, é ela, Nossa Senhora da Oliveira, à época chamada Santa Maria. Não é? Vamos ver. Esta é a imagem a que rezou Mestre de Avis, Dom João I de Portugal, antes, provavelmente durante e seguramente depois da Batalha de Aljubarrota. À época chamava-se Santa Maria, entretanto passou a chamar-se Nossa Senhora da Oliveira. E esta pintura é o quê? Uma visão de Aljubarrota, uma glorificação do papel de Dom João Mestre de Avis, que pede à Virgem Santa Maria de Guimarães, que há de ser Senhora da Oliveira passado uns anos, proteção para enfrentar o inimigo. Ao fundo, nós temos uma imagem castelar com as tropas disseminadas em ação de combate e aqui, em primeiro plano, numa atitude humilde, o Mestre de Avis a suplicar à Senhora da Oliveira que lhe proteja os passos, que lhe dê a vitória. Dom João I de Castela estava convencido da legitimidade da sua ação. Porquê? Quando morria o rei, o normal era o filho ter a sucessão. Só que nós tivemos o problema de Dom Fernando ter deixado uma única filha e, como se não bastasse, ainda por cima ser rainha de Castela pelo seu casamento. À luz do direito, o partido legitimista que defendia a sucessão normal entendia que a herdeira de Dom Fernando era a sua filha Beatriz, o que significava, na verdade, que o rei de Portugal passaria a ser o rei de Castela. Na perspectiva dos castelhanos, isto não era uma tomada abusiva, não era uma tentativa abusiva de tomada do reino de Portugal, de todo. Na perspectiva castelhana, mais ainda, na perspectiva do rei Dom João de Castela, não havia outro cenário possível. Eu estou convicto que ele entrou em Portugal para travar esta batalha decisiva com plena consciência e tranquilidade de consciência de que estava a fazer aquilo que entendia ser não apenas direito, mas justiça. Dom Nuno Álvares Pereira foi central para Dom João I, Mestre de Avis, e para a causa dos portugueses que combatiam com Dom João I, porque é preciso não esquecer que muitos portugueses estavam do lado da causa do rei de Castela. Dom Nuno Álvares Pereira foi fundamental a vários títulos, mas uma imagem para todos percebermos. Dom João, Mestre de Avis, tinha mais cabeça do que braço. E o Dom Nuno Álvares Pereira parece-me que tinha mais braço do que cabeça. O que é que eu quero dizer com isto? Naquele momento específico de crise nacional, esta dupla complementou-se de tal modo
que conseguiram, de facto, impregnar de sucesso uma vontade popular que não tinha quem lhes desse a coragem e a certeza de que havia um destino a conquistar. O destino era manter de pé as insígnias que a comunidade nacional acreditava terem sido dadas em Ourique pelo próprio Cristo ao fundador da monarquia. Era não trocar estas insígnias pelos 2 castelos e pelo leão. Então, em que sentido é que Aljubarrota é a refundação do país? Quando a dinastia reinante estava esgotada, adivinhava-se um fim. E há 2 atitudes possíveis. Ou pura e simplesmente fechamos e desistimos, ou reinventamos o nosso destino. Foi isto que sentiram naquele momento o mestre Davis, o Nuno Álvares e toda esta Dom João gente. das Regras? Dom João das Regras, que era prior da Colegiada de Guimarães e que é um elo de ligação fundamental para a ascensão do mestre Davis. Naquele momento, naquela hora, de algum modo, reviveu-se todo o perigo e todo o itinerário da comunidade de há 200 anos atrás. Nós vivemos depois, passados uns séculos, um momento fulcral, em muitos aspectos também parecido, que é o da restauração. Em 1640, outra vez, a oportunidade dos portugueses se afirmarem por alteridade, que é um conceito extraordinário até para os povos. O que é que queremos dizer com alteridade? Nós somos diferentes do outro. Nós reconhecemos o outro, mas o outro também nos tem de reconhecer a nós. E é nesta ambivalência do conflito e da tensão, do reconhecimento do outro, que os conflitos eclodem e os conflitos se resolvem. Restauração. O que é que se faz na Colegiada de Guimarães? Bom, olha-se para trás. E então surgem estas pinturas que vão imaginar o que teria sido a batalha e vão repropor aos homens da restauração o mesmo espírito de Portugalidade que havia sido perseguido uns séculos antes. A extraordinária coleção do Museu Alberto Sampaio conta, entre outras preciosidades, com o Lodel de Dom João I, mestre Davis, o que significa que nos permite imaginar como é que seria a figura física dele. Portanto, um homem provavelmente não muito alto, não era gordo, não devia ser muito grande, a julgar pela peça que aqui está, que era uma peça que se usava junto ao corpo. De proteção, essencialmente para se proteger. E o próprio entramado das camadas de tecido tinham essa notável função, que era fundamental porque o peso da armadura e de todos os apetrechos que eram necessários para se apresentarem em batalha, de facto, exigia uma peça desta natureza. Era uma espécie de proteção almofadada junto à pele que impedia, enfim, que a malha e a armadura raspassem. Se me for permitida uma imagem ligeira, eu diria que o Lodel tinha a função de airbag num automóvel, porque é uma função de proteger em última instância a vida da própria pessoa. Era sobre o Lodel que se colocava a malha e depois a armadura. Todas as partes do equipamento que o rei apresentaria à batalha. Chegou a altura de nos determos detalhadamente no tríptico da Natividade, a peça-chave central deste nosso encontro aqui, para perceber exatamente o que é que vale o quê e porque é que é um tesouro em qualquer parte do mundo. Independentemente das histórias associadas a esta peça, o que é que faz dela, do tríptico da Natividade, uma obra de arte em qualquer parte do mundo? Primeiro, muito, muito, muito rara. Não há que sejam conhecidas na Europa peças que se possam assemelhar para esta cronologia neste tipo de matéria. Estamos a falar de prata e prata dourada.
Há retábulos em madeira, sobretudo na Alemanha, a partir da segunda metade, finais do século XIV, primeira metade do século XV, extraordinários, cada vez maiores. Mas uma peça desta qualidade artística, técnica, e com esta dimensão, com esta envergadura e com esta natureza, um altar portátil, não há muitos que lhe sejam comparáveis. Por isso é uma peça extraordinária, sob qualquer ponto de vista, em qualquer parte do mundo. Mas há mais. Do ponto de vista da técnica, está aqui um trabalho que resulta, eu diria, da tecnologia de ponta da altura em que foi feito. Há pormenores extraordinários de montagem de toda esta peça que, emblematicamente, quando a vemos, é absolutamente fabulosa nesta luz, neste dourado intenso, nos esmaltes, na cor que transmite, mas toda ela foi pensada ao pormenor em que as arquiteturas, a decoração do fundo, as figuras aparecem relacionadas para produzir um efeito que é, antes de mais, cênico. Nós estamos a falar de uma peça extraordinária na capacidade de comunicar. Imaginem uma sociedade onde a imagem não graça como hoje e que de vez em quando, nos atos comunitários, tem a visibilidade, a visão desta cena. É absolutamente extraordinário. Natal, na Colegiada de Guimarães, o ritual repete-se. Os cônegos levam o retábulo fechado para a igreja, exibem-no no altar-mor e, chegado o momento, quando todo o povo está congregado para a celebração, abrem-se as portas, temos música, temos incenso, temos cor, temos brilho, temos festa. A cena central é a Natividade. Nós estamos a falar de um episódio que na fé cristã é central. A crença na encarnação do Verbo, o menino Jesus, que é dado aos homens, à humanidade. Este mistério é central junto com a Páscoa, a celebração da Páscoa. Ora, essa centralidade do ponto de vista da fé cristã é exibida aqui do ponto de vista cênico. Ao centro, a Natividade. Nossa Senhora deitada ainda na sua cama, que aqui está representada como um móvel absolutamente gótico, correspondente aos finais do século XIV, extraordinário desse ponto de vista como documento, exibe o menino, não já o recém-nascido, mas já crescido, com o globo na mão, que é o mundo que ele vem salvar. Ao lado, o São José normalmente aparece sempre numa posição quase fora de cena, mas protegendo, digamos assim, o Salvador, protegendo Maria, com a vigilância das figuras do burro e da vaca, que são símbolos de toda a humanidade. A vaca pelos judeus, o povo eleito, e o burro por todos os outros, os pagãos, que assim se juntam à veneração do Deus Criador, que nasce menino. As cenas nos volantes são cenas complementares daquilo que se chama o ciclo da Natividade. E então temos a primeira cena com o anjo Gabriel a fazer o anúncio a Nossa Senhora, a Santa Maria, de que vai ser mãe do Salvador. Depois passamos para a Natividade com o menino a nascer. Depois o anúncio que o anjo faz aos pastores que andavam pela redondeza que tinha nascido o Salvador, e por isso é que eles estão numa atitude de espanto, por um lado, e de festa, tocando inclusive um instrumento musical, muito possivelmente uma dita musette, muito utilizada no norte da Europa, na zona de França e na zona central. Depois temos os magos a vir com as suas ofrendas, por isso é que eles estão com esta posição a segurar peças que seriam os recipientes onde vinha o incenso, a mirra e o ouro para oferecer ao menino. E finalmente, já crescido, quando Nossa Senhora vai apresentar-nos, cumprindo o ritual judaico, o menino no templo, acompanhado de uma senhora que leva a oferenda dos pobres, estas pombinhas metidas no cesto.
esta peça documenta uma estética de um tempo, que foi o tempo que a produziu, o século XIV. E, portanto, não só a cama é exatamente o testemunho de como eram as camas no século XIV, a cama onde está Nossa Senhora, mas também, por exemplo, as roupas dos pastores. É engraçado porque nós estamos, no nosso imaginário, habituados a ver os pastores representados desta maneira, não é? Por exemplo, mostram-nos como é que eram os sapatos no século XIV. Neste capítulo, temos, enfim, de alguma forma, mais um argumento para conferir a esta peça uma longevidade maior, do ponto de vista da origem, do que se fosse uma obra oferecida de raiz pelo Dom João I de Portugal à colegiada. Quando olhamos para a peça, a primeira sensação que temos é que, na generalidade, as figuras são muito estáticas. Na Europa, na época da Batalha de Aljubarrota, já o gosto tinha mudado. Havia mais movimento, havia mais requinte nas representações. A maior parte destas representações são muito presas ainda a um cânon antigo. O que nos acaba de dizer acrescenta argumentos à tese de que este... Seria um troféu da Batalha de Aljubarrota. Exatamente, de que este altar é um altar que pertenceria a Dom João I de Castela, que terá ficado para trás na Batalha de Aljubarrota, quando da perda humilhante que sofreu e, portanto, de alguma forma, um altar, uma peça anterior à própria Batalha de Aljubarrota e não posterior, mandada fazer posteriormente por Dom João I de Portugal. Dom João de Castela, no seu esforço de guerra, pediu ao Santuário Mariano de Nossa Senhora de Guadalupe um retábulo que eles tinham lá de prata. E quando ele perdeu em Aljubarrota, regressado ao reino de Castela, passado um ano sobre a batalha, ressarciu o Santuário de Guadalupe das pratas tomadas como esforço de guerra. É muito provável que este retábulo que temos à nossa frente seja efetivamente um troféu de Aljubarrota e mais, que seja porventura o retábulo de Nossa Senhora que desapareceu de Guadalupe nas vésperas de Aljubarrota, para aparecer no Santuário de Nossa Senhora de Guimarães depois de Aljubarrota.